Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 2010 na Inglaterra e eu acredito que muitos de vocês vão ficar chocados com a frieza do assassino nesse caso. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Tia Rigg. Tia Simone Rigg, filha do casal Lynn Hammond e Lynn Rigg, nasceu no dia 4 de janeiro de 1998 na Inglaterra. A partir do momento em que Rigg nasceu, ela foi colocada no registro de proteção à criança. Sua mãe teve 3 outros filhos antes de Rigg e houve vários relatos de violência doméstica em casa. Foi por causa disso que os 3 filhos mais velhos foram colocados aos cuidados de outros membros da família antes do nascimento de Rigg. Quando Tia nasceu, ela era a única sob custódia da mãe Lynn. Depois de Rigg, Lynn teve outros 3 filhos, totalizando 7 filhos de 4 pais diferentes. Mais uma vez, ela e seus 3 irmãos mais novos permaneceram no registro de proteção infantil, destacando que as crianças provavelmente sofriam negligência. Mais tarde, isso foi alterado para provavelmente sofrer abuso físico. Lynn, que tinha 2 sentenças de prisão anteriores por roubo e agressão, era conhecida por usar drogas ilegais. Os assistentes sociais também classificaram Lynn como suicida. Em vários momentos de sua vida, Lynn tentou cometer o suicídio. Foi por causa desses incidentes que no início de 2008, Rigg foi colocada sob a custódia de sua tia. Pouco depois, Rigg e sua tia tiveram um desentendimento e foi decidido que ela poderia retornar à custódia de sua mãe. Mais tarde, foi descoberto que entre 2009 e 2010 houve 7 incidentes envolvendo abuso doméstico, suicídio e negligência dentro da casa da família. Esses incidentes foram levantados, mas as agências não fizeram nada para proteger a menina. Apesar de passar por muitos problemas em casa, Rigg foi descrita como uma menina muito feliz que amava futebol. Ela estudava na Auburn High School, onde era descrita como muito educada e tinha um grande número de amigos. Tia morava com a sua mãe, que estava solteira na época, e com seus 3 irmãos mais novos e avós. Em 2010, quando estava com 12 anos, no dia 3 de abril, às 2h17, Lynn recebeu um telefonema do tio de sua filha chamado John Maiden. John perguntou se ela se importaria de mandar Rigg até sua casa para tomar conta de sua filha. Rigg concordou e partiu para a casa do seu tio, localizada em Damon Close, a apenas 100 metros de sua casa. Ela tinha um bom relacionamento com o tio. Rigg o visitava com frequência e eles normalmente conversavam sobre futebol ou alguns problemas que a família tinha. Mas John tinha um lado obscuro de que ninguém sabia. Ele tinha um interesse obsessivo por pornografia relacionada a pedofilia, estupro e tortura. No dia anterior, a Rigg já tinha visto seu tio, ela foi até a casa dele, já que ele tinha comprado um cachorrinho. Ela tava ali super feliz com o novo cachorrinho e tal, e eles se davam super bem. Era muito comum ela ir até a casa do tio, eles também se encontravam na casa da avó dela. Era, assim, um relacionamento muito bom que os dois tinham. Eles gostavam muito de falar sobre futebol, já que a Rigg gostava muito de assistir futebol, eles assistiam várias partidas juntos, só que ninguém sabia desse lado, e naquele dia ele, podemos dizer que já tinha planejado tudo, só que é claro que a Rigg não sabia. Por volta das 3 horas, Rigg chegou à casa dos seus tios. O time de futebol favorito dela estava jogando naquele dia, e então ela chegou, ela e John tiveram uma breve conversa sobre como o jogo estava indo. O que ela não sabia era que o tio tinha péssimas intenções com ela. Antes de chegar, ele leu um guia de como matar e pesquisou extensivamente maneiras de drogar uma pessoa. Um pouco depois, quando a menina já estava na casa, ele a drogou com um medicamento chamado olanzapina, um tranquilizante antipsicótico que foi prescrito para ele. Acreditamos que depois dela tomar essa medicação, ela ficou sonolenta e semiconsciente. Em seguida, John carregou Rigg para o quarto de hóspedes no andar de cima. Foi nesse quarto que John removeu todas as roupas de Rigg e abusou sexualmente dela. Em seguida, a esfaqueou no abdômen e quando ela ainda respirava.
Depois disso, John pegou uma corda de violão e a usou para estrangular Tia até a morte. 45 minutos depois que Rigg chegou, John fez um telefonema para a polícia. Para surpresa de todos, ao ligar para a polícia, ele confessou o crime friamente. John iniciou a conversa dizendo que queria denunciar um assassinato. A atendente perguntou onde aconteceu e ele passou o endereço de sua casa. A atendente pergunta o que aconteceu e ele diz que matou sua sobrinha. A mulher pergunta por que ele fez isso e ele responde que fez porque quis. A polícia chegou na casa de John Maiden 2 minutos depois e ele imediatamente foi preso. Como John foi levado para longe da casa, a polícia começou uma busca em sua casa para obter detalhes sobre o que havia acontecido por lá. Ao chegarem ao quarto de hóspedes no andar de cima, foram recebidos por uma visão horrenda. O corpo de Tia foi encontrado virado para baixo, nu, exceto pelas meias. A corda do violão ainda estava em volta do seu pescoço e a faca cravada em seu abdômen. Um pouco depois, sua mãe chegou no local, onde vários vizinhos e repórteres já estavam em volta da casa. Lynn gritou e não conseguia entender como o próprio tio teve coragem de fazer aquilo com uma menina de apenas 12 anos. Na autópsia, foi descoberto que Rigg havia sofrido uma grande perda de sangue, mas a causa da morte foi por estrangulamento. Também foi visto que ela morreu 1 hora antes dos policiais chegarem na casa, então ela foi assassinada logo depois que entrou na casa do tio. No dia 8 de abril, John compareceu pela primeira vez ao tribunal. Nesse mesmo dia, a mãe de Rigg, Lynn, desapareceu. Um amigo próximo, que estava com Lynn e seus filhos, relatou que ela desapareceu por volta das 10h50 da noite e deixou um bilhete dizendo que queria ficar com Rigg. Como dito antes, Lynn tinha um longo histórico de tentativa de suicídio. Com isso, a polícia foi chamada e eles fizeram uma rápida busca na casa de Lynn e viram que ela levou alguns pertences de Rigg com ela. Um apelo sobre o paradeiro de Lynn foi ao ar logo após a confirmação do seu desaparecimento. A polícia sabia que Lynn tinha algum dinheiro com ela, mas eles não achavam que ela havia fugido. Lynn tinha 34 anos na época, 1,70 de altura e longos cabelos escuros. Ela foi vista pela última vez vestindo um agasalho preto com uma camiseta cinza, calças pretas e acreditava-se que ela carregava uma bolsa rosa. No final do dia 8 de abril, um helicóptero da força local e cães farejadores foram utilizados, mas Lynn não foi encontrada. No dia seguinte, a polícia foi pega de surpresa quando uma das amigas de Lynn falou com eles e disse que ela estava em sua casa e que estava tudo bem. No dia 28 de abril, centenas de enlutados lotaram a igreja St. James em Chittenden Hill para prestar suas últimas homenagens à tia Rigg. Ao invés das roupas tradicionais escuras, os enlutados usavam rosa, que era a cor favorita da menina. No dia 4 de outubro, John se apresentou ao tribunal. Antes do início do julgamento, ele se declarou culpado e, portanto, nenhum júri foi usado no caso. Em vez disso, o promotor e a defesa trabalharam para ver qual sentença que John merecia. A primeira informação no julgamento foi focada em torno do relatório da autópsia. Concluiu-se que Tia havia sofrido uma grande perda de sangue por causa da facada em seu abdômen. A facada foi dada enquanto Tia ainda estava viva e causou danos e ferimentos em seus órgãos internos. A promotoria então começou seu argumento com base nas imagens pornográficas extremas que John havia acumulado no ano anterior. Durante uma batida policial em sua casa, a polícia encontrou milhares de material pornográfico em seu notebook e também no seu celular. Investigações posteriores descobriram que John também baixou uma quantidade massiva de abuso infantil extremo e pornografia violenta e colocou as imagens em um CD. Um oficial chegou a comentar como John havia coletado quase todas as imagens e vídeos desse nível que estavam disponíveis na Deep Web. Durante o julgamento, também veio à tona que John tinha antecedentes criminais. 20 anos antes do assassinato, ele havia sido condenado por roubo e, em seguida, comportamento ameaçador, algo que havia sido retirado de sua ficha criminal. A acusação, então, passou para julho de 2009. Nesse mês, John havia baixado e lido uma série de livros que explicavam graficamente como torturar uma criança. Acredita-se que a partir disso, combinado com o uso excessivo de pornografia infantil, John desenvolveu fantasias desviantes contra crianças em relação à tortura e também ao sadismo. Mesmo que John Maiden tenha confirmado várias vezes que não tinha motivos para explicar por que cometeu o assassinato de sua sobrinha, sua defesa argumentou que ele estava ouvindo vozes nas semanas que antecederam o assassinato. John aparentemente a descreveu como uma voz ruim, dizendo a ele o que ele tinha que fazer.
mas o juiz rejeitou essas alegações. Em vez disso, o juiz decidiu que havia um motivo sexual por trás desse assassinato. Joe Madden foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em sua sentença, o juiz disse o seguinte a John: "É inevitável que Tia Rigg tenha morrido porque você decidiu realizar suas fantasias de torturar e matar uma criança. É difícil saber quanto tempo durou a angústia dela, o terror, a dor inimaginável que você infligiu a ela, as indignidades a que você submeteu enquanto ela ainda estava viva. Foi planejado, premeditado e sua agonia deve ter sido prolongada. Este é um daqueles casos excepcionais em que a única punição justa exige que você fique preso pelo resto de sua vida." John tornou-se o 40º indivíduo a receber tal sentença no Reino Unido. Após o julgamento, Lynn fez uma declaração à mídia. Ela disse: "Tia era minha menininha. Ela estava sempre feliz. Ela trouxe um sorriso a todos que conheceu. Tia era amada por todos, família e amigos, mas para mim, ela não era apenas minha filha. Ela era minha melhor amiga. Quando esse pesadelo aconteceu, me matou por dentro. Meu coração foi partido e nunca mais vai ser consertado. Tudo que resta é um buraco grande e vazio. Para mim, esse pesadelo nunca vai acabar. Mas a justiça foi feita. Pelo menos Tia pode descansar em paz. Tia era o meu mundo inteiro. Eu a amo muito. Ela era minha vida. Sinto a falta do seu grande sorriso todas as manhãs e de seu lindo rosto sardento. Ela sempre ria quando eu dizia isso. Não passa um dia sem que eu não pense nela. Eu a amo e sinto muito a falta dela e sempre a amarei." Após a morte de Tia, foi publicado um relatório com questões relativas às inúmeras graves falhas dos serviços sociais. Conforme destacado antes, 7 incidentes foram perdidos pelos serviços sociais. O relatório afirmava que assistentes sociais poderiam ter intervido para proteger Tia dos graves problemas comportamentais sofridos por sua mãe, que tinha histórico de heroína e crack e também a ficha criminal. O relatório concluiu que os assistentes sociais eram otimistas e acreditavam que Lynn ia cuidar bem de seus filhos. Eles não conseguiam ver o quão perigoso era a família de Tia. Por mais que eles tivessem visto os perigos, provavelmente Tia não seria salva, já que o crime ocorreu na casa do seu tio e eles não tinham como imaginar essa situação. Em 19 de outubro de 2012, Marcel Madden, irmão mais velho de Tia, foi preso por esconder armas e munições na casa de sua mãe. Antes de sua prisão, a polícia suspeitava que Marcel estava envolvido com uma gangue e assistiu enquanto ele comparecia ao tribunal para apoiar um amigo próximo acusado de algo semelhante. A polícia então decidiu apreender o celular de Marcel e, ao ver suas imagens, descobriu que ele estava na posse de várias armas. Uma batida foi realizada em sua casa e, no início da manhã, a polícia encontrou uma espingarda, revólver, pistola, silenciador e muitas munições na casa. No julgamento de Marcel, a polícia descreveu como ele havia enviado vários textos se gabando de atirar em seus rivais e como ele era o chefe de um grupo envolvido no tráfico. Ele foi condenado a 7 anos e 8 meses. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, como eu falei, um caso terrível e que a gente vê que o assassino, o tio da garotinha, ele em nenhum momento quis esconder o que ele fez. A gente é tão acostumado a ver o assassino fugindo, né, mentindo pra polícia e tudo mais, mas ele não, ele foi muito sincero. Ele mesmo ligou para a polícia, confessou o crime. Parecia que ele tinha planejado tudo aquilo, até como matar a garota e depois a sua confissão para a polícia. Então foi um caso fácil para eles, mas também teve o desaparecimento da mãe no meio disso, que a polícia acreditou que ela pudesse cometer suicídio, enfim, por tudo que aconteceu. Também tinha um histórico de abuso na família, que o serviço social também não fez muita coisa ali para que as crianças não passassem por isso, mas a gente vê que também o serviço social não podia fazer muita coisa, até porque ele não tinha como eles imaginarem do que o tio era capaz. Foi algo que ele escondeu, provavelmente ninguém sabia disso e que no final acabou de uma forma muito trágica. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.